Bom dia. Graça e paz. Amém, irmãos? É bom estarmos aqui, conhecemos mais um pouquinho do reino de Deus. E me sinto constrangido pelo Espírito de Deus a participar desse momento tão importante na vida da igreja, em que está escolhendo nesta manhã o anjo da igreja, aquele que há de conduzir os irmãos. São ovelhas do Senhor. E Deus ama as suas ovelhas. E Ele quer o melhor para as suas ovelhas. E como oração nunca é demais, eu gostaria de orar especificamente pelo pleito da escolha do líder espiritual dos irmãos. Mas quero fazer isso de joelhos e gostaria de conclamar a igreja, todos aqueles que puderem, que se colocar de joelhos agora, para orar neste momento pela decisão da igreja que é tão importante nesse dia. E nós queremos suplicar a Deus agora. Ó Deus, a igreja é tua. A escolha não é nossa, é tua, Pai. Pedimos, ó Deus, que tu revista a tua igreja agora com o teu Santo Espírito, de tal forma que os teus servos venham escolher, não segundo a amizade, não segundo a afinidade, mas segundo, ó Deus, os teus propósitos, segundo, ó Pai, a tua vontade, ó Deus. Dê a esta igreja, ó Pai, um coração segundo, um pastor segundo o teu coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Porque isso é que vai definir, ó Deus, a trajetória da tua igreja, os anos seguintes, ó Pai. E nós clamamos, ó Pai, dê a esta igreja um pastor segundo o teu coração. Cuida, Deus, da tua igreja, cuida dos teus servos, cuida das tuas ovelhas. Abençoe, ó Deus, com poder, ó Pai, este dia, que seja um dia sublime e singular na vida da tua igreja. Um dia de alegria, um dia de paz, um dia, ó Pai, em que os céus vão se regozijar com a decisão, ó Pai, da tua igreja, ó Pai. Nós os abençoamos, ó Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. E ainda te pedimos, ó Pai, usa-nos como meros instrumentos nas tuas santas mãos. Somos falhos, imperfeitos, nada somos, ó Pai, nada podemos fazer sem a tua ajuda e sem o teu auxílio. E é por isso que te pedimos, usa-nos, ó Pai, no nome de Jesus, e fale aos nossos corações, pois nós oramos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém, e que Deus os abençoe grandemente nessa decisão que os irmãos vão de tomar. Eu me chamo Elias Balbino de Lima, sou natural de Duque de Caxias, já encontrei algumas pessoas que moraram lá, ou até são de lá, e é terra boa, apesar de ser baixada, é terra boa, principalmente as pessoas que residem lá e moram lá, certo? E é um prazer estarmos aqui com os irmãos. Minha esposa é de Sergipe e eu sou do Rio de Janeiro. E temos, pela graça de Deus, 2 filhos, um homem e uma mulher, que também servem ao Senhor. Passamos 10 anos em África, servindo ao Senhor, fruto do ministério desta igreja. Quem envia missionário não é a junta, quem envia missionário é a igreja. Então eu fui lá por quê? Porque os irmãos enviaram. Eu fui lá por quê? Porque os irmãos
oraram. Eu fui lá por quê? Porque os irmãos contribuíram. Não resta a menor dúvida de que nós fomos lá porque nós participamos da obra missionária dos batistas brasileiros. E eu vim aqui agradecer aos irmãos. Agradecer as vossas orações. Agradecer as vossas contribuições. Agradecer o entusiasmo desta igreja em contribuir para que a obra missionária avance. E gostaria de compartilhar nesta manhã o texto de Esther 4:14, ou 14, como os irmãos queiram, da palavra de Deus. Mesmo que o livro de Esther não seja mencionado o nome de Deus, é certo que todo livro a gente vê a atuação do poder de Deus na vida do povo judeu. Mas passava uma semana porque só tinha avião uma vez por semana, então era obrigado a ficar lá pelo menos uma semana e na outra ir embora. Um país em que o salário mínimo era de $10 por mês. O que os irmãos fazem com $10 por mês? Certo? E a passagem para sair da ilha, porque só sai de avião, era aproximadamente de $1.200. Ou seja, nós considerávamos a ilha como uma verdadeira prisão, em que as pessoas não conseguiam sair de lá. As pessoas, o momento que nós tivemos lá era tão grave que as pessoas, para comer cebola, elas cortavam em 4 a cebola, compravam 1/4 da cebola. O leite ninho, elas não conseguiam comprar a lata do leite ninho. Elas compravam a colher do leite ninho, quando conseguia comprar a colher. Óleo, elas compravam a tampa do óleo. E muitas vezes a única refeição era uma fruta-pão ou banana, que eles chamam lá de banana pontada, que é de vez cozida, em que a mistura era somente uma tampinha de óleo que eles conseguiam, jogavam em cima e comiam. Momentos difíceis, meus amados irmãos. Momentos em que nós passamos ali muitas dores, muitas dificuldades. Momento em que nós chegamos lá e também pensamos em desistir. Mas se não fosse no poder do Espírito, certamente nós teríamos desistido. Dificuldades não faltou para que nós desistíssemos. Mas nós lembramos da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E se o justo retroceder, o que Deus diz? Eu não tenho prazer nele. Então a gente foi para o joelho. A gente foi para oração. Todos os dias da semana nós fazíamos culto de oração às 6 horas da manhã. Todas as semanas nós jejuávamos. Naquele ano em que chegamos em São Tomé e Príncipe, eu li a Bíblia de capa a capa. Em 8 meses eu li a Bíblia 2 vezes de capa a capa. Porque sei, meus amados irmãos, que a Bíblia é a palavra de Deus. E é o nosso mentor principal, é a leitura da palavra de Deus. Senão nós também teríamos desistido, porque passamos muitas dificuldades e muitas provações. Então, momentos difíceis, meus amados irmãos, mas momentos alegres, em que em 8 meses nós tivemos a oportunidade de organizar a primeira igreja batista em São Tomé e Príncipe, com 35 membros, fora os congregados, fruto do trabalho dos irmãos, fruto das orações dos irmãos. Eu sou muito avesso nas campanhas, ora pelo filho do pastor no dia do filho do pastor. Ora pelo filho do missionário no dia do missionário. Ora pela esposa do pastor no dia da esposa do pastor. E eu quero conclamar essa igreja para orar todos os dias pelo filho do pastor. Todos os dias pelo pastor. Todos os dias para a esposa do missionário e do pastor. Sabe por quê, meus amados irmãos? Todos os dias nós passamos dificuldades. Todos os dias nós passamos luta. Todos os dias o diabo quer colocar desânimo.
em nossas vidas, e nós precisamos das orações dos amados irmãos. Segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos é que a igreja de Cristo e eu preciso assumir a responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Me lembro que do pastor Valdemiro Timichak, saudosa memória, em que quando nós chegamos no gabinete dele, ele nos deu a opção de 3 campos. E eu e minha esposa falamos para ele: nós vamos para o lugar que mais precisa. E ele disse: o lugar que mais precisa é São Tomé e Príncipe. Um lugar carente do amor de Deus, um lugar que ainda não tem trabalho batista, um lugar que ainda não tem a nossa presença ali. E nós demos a resposta para ele: é para lá que nós iremos. E meus amados irmãos, assumir a responsabilidade não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Nós havíamos casado de pouco, eu e minha esposa, e nós queríamos ter filho, e nós fizemos alguns exames, e pelos exames, tanto ela como eu não poderíamos ter filho. E nós fomos para São Tomé, onde só tinha um hospital em todo o país, onde só tinha, na minha época lá, um médico, e esse médico tinha vindo de Cuba e não tinha mais médico. Um país em que nós não encontrávamos medicamentos. E quando saímos do gabinete do pastor Valdemiro, o gerente de missões da Espanha falou: rapaz, você vai para o país miserável igual aquele? Se você quiser, eu mando você para a Espanha. Eu falei com ele: não, eu não quero ir para a Espanha. Falei para o pastor que eu iria para o lugar que mais necessitasse. E nós fomos para São Tomé, com esse diagnóstico, meus amados irmãos, para assumir a nossa responsabilidade. Coisa boa, meus amados irmãos, é assumir nossa responsabilidade. Faz me lembrar de um dos batismos mais emocionantes que já realizei na minha vida. Papá Sabino, eu tinha até a imagem, mas não foi possível passar para os irmãos. E quando entramos naquele rio para batizar Papá Sabino, com mais de 80 anos de idade, ele tremia de frio, mesmo tendo o tempo quente, ele tremia de frio, devido às condições dele, e ele começou a chorar. Papá Sabino começou a chorar dentro da água, ele começou a chorar. E ele começou a falar para mim: como Deus me ama. Como Deus me ama. Como Deus me ama. Tirou vocês de um lugar tão distante, só porque Ele me ama. E nós tivemos, meus amados irmãos, a oportunidade de batizá-lo. E uma semana depois, Papá Sabino veio a óbito. As únicas pessoas que estavam no seu sepultamento era eu e minha esposa e aqueles irmãos que haviam se convertido. Nós estávamos lá. Mas a nossa alegria, meus amados irmãos, é que um dia nós iremos encontrá-lo nos céus. Porque alguém assumiu a responsabilidade de sair do seu país, deixar pai, mãe, deixar o conforto do Brasil. A gente às vezes reclama tanto do Brasil, mas se os irmãos chegarem em determinado lugar, vão ver que o Brasil é bom. E ir para aquele lugar para dizer que Jesus ama o pecador, de que Jesus ama aquela nação, de que Jesus ama aquele povo, de que Jesus faz uma grande diferença quando nós proclamamos o Evangelho de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, no contexto do texto que lemos, a gente vê que também Mardoqueu assumiu a sua responsabilidade. Quando ele soube que todo o povo judeu seria morto, o que ele fez? Ele pegou o edito do rei e levou até a presença de Esté. E ele também fez com que ela assumisse a sua responsabilidade, meus amados irmãos. Diante daquele edito em que todo o povo, era uma nação inteira,
que seria exterminada. Era uma nação inteira que seria morta. E a palavra de Deus vai dizer, meus amados irmãos, no próprio verso 14, porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Foi o que Mardoqueu mandou avisar para Esther, meus amados irmãos. E foi o que Deus mandou avisar para essa igreja. Se nós nos calarmos, se nós nos acomodarmos, se nós ficarmos de braços cruzados, socorro e livramento, Deus vai levantar para os africanos. Socorro e livramento, Deus vai levantar para os europeus, para a Ásia, para os diversos continentes. Mas nós, como igreja, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Milhares e milhares de pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E nós, como igreja, precisamos entender isso e assumir a nossa responsabilidade. Deus, quando nos coloca em determinados lugares, meus amados irmãos, é porque nós precisamos entender de que Ele quer nos usar. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente é que nós, como igreja, precisamos reconhecer que Deus é quem nos capacita. Quem é o Elias para sair do Brasil e ir para a África? Nada, eu não sou nada. Que capacitação eu tenho? Não tenho capacitação nenhuma. Por mais estudo que eu tenha, eu sou incapaz de pregar esse evangelho tão maravilhoso, tão excelente do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Não sou nada. Mas um dia me coloquei à disposição do Senhor para que Ele usasse a minha vida. E faz me lembrar quando nós inauguramos o nosso templo ali em São Tomé e Príncipe. Um dos feiticeiros disseram: avisa o pastor lá que se ele vier inaugurar esse templo, ele vai morrer, sua família também, sua esposa. E de fato, eram todos novos decididos. Hoje, graças a Deus, 3 dos que se decidiram na nossa época são pastores. Hoje, além da igreja, Primeira Igreja Batista de São Tomé, nós temos mais 5 igrejas organizadas para a honra e glória do nome do Senhor. E ele disse: pastor vai morrer, se vocês vierem inaugurar, nós conseguimos comprar uma área lá, fizemos um galpãozinho de madeira e nós queríamos inaugurar e marcamos a data. E ele disse: se você for, você vai morrer. E de fato os irmãos ficaram com medo e com receio e falaram: pastor, como é que a gente vai lá? E aí eu coloquei eles para orar todos os dias e a jejuar ao Senhor, assim como Esther fez. Pediu que todos jejuassem, todas as suas ajudantes, todos os judeus, todas as pessoas que jejuassem 3 dias e 3 noites, sem beber, sem comer. Por quê? Porque teria que tomar uma grande decisão, meus amados irmãos. E o texto continua dizendo no verso 16, quando Esther diz assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, é a capital, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que esse seja um gesto considerado rebelde, e contra a lei, se perecer por isso, pereci. Esther não teve a sua vida como preciosa, meus amados irmãos, assim como nós também não tivemos a nossa vida como preciosa, conquanto que cumpramos o evangelho, de anunciar o evangelho de Cristo Jesus o Senhor. Minha esposa pegou mais de 10 malárias em África e pela graça de Deus ela escapou. Meu filho pegou mais de 3 malárias em África e pela graça de Deus ele escapou. Eu, pela graça de Deus, mesmo as pessoas dizendo que parecia que eu não fui na África. E sabe por que ele dizia que parecia que eu não fui na África? Porque pela graça de Deus e misericórdia do meu Senhor, eu passei 10 anos lá e nunca peguei uma malária. Aí alguns missionários diziam lá: você nem parece que vem na África. Mas os São Tomenses diziam: o pastor já é um dos nossos. O mosquito morde ele, o mosquito é que cai e morre.
E eu disse, qual o milagre maior? Falava para os missionários, qual o milagre maior? Você vir na África, pegar 10 malárias, ser curada de todas elas, ou você vir na África e não pegar nenhuma malária? Qual o milagre maior? E de fato, meus amados irmãos, a nossa vida não... Nós, missionários, quando vamos para determinados lugares, nós não temos nossa vida como preciosa, assim como Esther. A sentença de ir à presença do rei, sem ser chamada naquela época, era a sentença de morte. Ela poderia ser condenada à morte, meus amados irmãos. Quando nós saímos do Brasil para determinado país, também podemos ser condenados à morte, como vimos missionários lá sendo mortos com búfalo atacando, vimos missionários sendo mortos com malária. Tivemos também um fato em que o missionário estava prestes para voltar para o Brasil, mas uma semana antes ele morreu. Mas as passagens já estavam todas compradas. E aí, o governo, não sabendo do que ele havia morrido, morreu de repente, não permitiu que ele fosse enterrado, teria que examinar. E isso demorou mais de mês. E chegou o momento da passagem, a sua esposa e os seus 2 filhos não puderam ficar para sepultar o seu próprio esposo, seu próprio pai, porque eles não tinham dinheiro para trocar a passagem e esperar. Eles liberaram o corpo. E eles tiveram que vir embora. E não tiveram oportunidade nem mesmo de sepultar o seu ente querido. Pessoas que deram a sua própria vida, meus amados irmãos. Pessoas que deram a sua própria vida. Não tiveram a sua vida como preciosa, sabendo que Deus é quem nos capacita, não somos nada diante de Deus. É redundância dizer, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Sabe por que redundância? Porque é só através do Espírito Santo de Deus é que nós podemos completar a missão. Não existe outra forma, meus amados irmãos. Não existe outra maneira. A igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. E os milagres vão acontecer. As coisas vão acontecer. Faz me lembrar de uma mãe que nos procurou e disse, meu filho, quando chega em casa, ele bebe, ele se embriaga, ele bate em mim, ele bate nos seus irmãos, ele rouba para pagar os seus vícios, e ela pediu que nós orássemos por ela. E lembro-me que nós nos ajoelhamos ali na garagem da nossa casa, onde iniciamos a primeira igreja batista de São Tomé e Príncipe. E oramos pelo seu filho chamado Lucrécio. Uma semana depois, Lucrécio estava lá no nosso culto. E para a honra e glória do Senhor, nós pregamos, fizemos o apelo, e ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Fruto, meus amados irmãos, de pessoas que creem, pessoas que oram, pessoas que reconhecem que não são capacitadas, mas que Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos capacita. E eu quero terminar, meus amados irmãos, essa minha palavra, lendo para os irmãos 2 perguntas do livro de Esther, da parte de Deus para os nossos corações. Se encontra em Esther 8, verso 6. Esther 8, verso 6. E o 4º princípio é justamente esse. Para que nós completemos a missão, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós não amarmos a Deus, se nós não amarmos o nosso próximo, nós não iremos completar a missão. Mas se nós amarmos a Deus, se nós amarmos o nosso próximo, nós iremos completar a missão. E o verso 6 faz 2 perguntas. E diz assim na minha tradução, porquanto como me será possível suportar a dor de ver a desgraça que se abaterá sobre todo o meu povo? Primeiro, ela abrange todo o povo, toda uma nação.
E ela diz, como que eu posso, em outras palavras ela diz, parafraseando, como que eu posso ficar de braços cruzados, vendo todo meu povo sendo aniquilado, todo o meu povo sendo destruído, todo o meu povo sendo morto, como que eu posso ficar inerte diante de uma situação dessa? E eu poderia parafrasear para a igreja, como que eu posso ver milhares e milhares de pessoas vindo para o inferno e ficar inerte, de braços cruzados? Como que eu posso? E a segunda pergunta é, como resistirei à destruição da minha própria família? Como resistirei à destruição da minha própria família? A família dela estava em jogo. E alguns irmãos aqui conhecem o ditado, não mexe comigo não, mas não mexe com meu filho, né? E quando parte para a nossa família, o negócio fica bravo. Mãe aí vira onça, mãe aí vira leoa. Não mexe com meu filho, mexe comigo, mas não mexe com meu filho. E o texto está aqui dizendo, como que eu vou ver minha própria família sendo destruída? Como que eu vou ficar? Qual será a minha reação diante disso? E eu pergunto à igreja, qual será a sua reação diante de uma situação tão difícil, de vendo milhares e milhares de pessoas indo para o inferno? Inclusive, muitos dos nossos esposos, muitas das nossas esposas, muitos dos nossos filhos, muitos dos nossos vizinhos, muitos da nossa parentela. Como ficar? Como que eu vou reagir diante de uma situação como essa? Como que nós vamos reagir? A nossa junta, meus amados irmãos, tem um plano de adoção missionária que com R$40 apenas, não dá nem para uma pizza para a família. R$40 você pode adotar um missionário na Europa, você pode adotar um missionário no Oriente Médio, você pode adotar um missionário na África, ou você pode adotá-lo em oração. Mas é algo voluntário. Eu não vim aqui para pedir dinheiro aos irmãos. Eu vim aqui pedir a oração dos irmãos. Isso eu gostaria de desafiar todos a fazerem. A orar pelos missionários todos os dias. Mas se você quiser participar da vida financeira da nossa junta, uma junta que é séria, meus amados irmãos. Eu passei 10 anos na África, não me faltou nada para o meu sustento. A junta sempre assumiu a sua responsabilidade comigo e com a minha família. Por isso estou aqui, voluntariamente, falando daquilo que os nossos missionários fazem no campo missionário. Porque eu tive que voltar, meus filhos estão estudando aqui em Itaperuna, fruto de milagre de Deus, porque nós não podíamos ter filho. E quando o pastor chamou a mensageira aqui, eu não podia deixar de lembrar, uma líder das mensageiras do rei lá de Copacabana, nos enviou uma carta que só chegava também uma vez por semana, quando chegava, né? Quando enviavam carta. E nós fomos ao aeroporto, a gente buscava a carta no próprio aeroporto, tinha um local lá que pegava, fomos para casa, e minha esposa orava muito, estava muito ansiosa, porque ela queria ter um filho. E certa vez ela orou, Senhor, mostra-me se realmente eu vou ter um filho. Se o Senhor disser que eu não vou ter, eu vou me conformar como sua vontade para a minha vida. Mas se tu vais me dar um filho, também mostra. E essa líder da mensageira começou a fazer perguntas sobre como era o campo missionário, que tipo de comida comia, e várias perguntas ela fez naquela carta, e no final ela botou assim, observação, deixo um versículo para a vossa meditação. E um versículo, meus amados irmãos, que não é comum se colocar, nós não conhecíamos essa senhora. E ela colocou assim, não há nada impossível para Deus. Sara
por este tempo, daqui a 1 ano, dará luz a um filho. Isso era, meus amados irmãos, março de 99. E aí minha esposa, pessoa junta, tinha dito para a gente que a gente ia voltar no ano 2000 para fazer promoção missionária. Nós vamos para o Brasil, nós vamos fazer um tratamento e depois nós vamos ter um filho. Não, meus amados irmãos. Ainda bem que Deus não leva em consideração a nossa incredulidade. Porque o texto se cumpriu, literalmente, dia 17 de março, completando hoje 24 anos, meu filho. O nosso filho estava nascendo, para a honra e glória do nome do Senhor. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória. A Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Meus amados irmãos, e como um milagre pouco é besteira para Deus, depois de 2 anos, veio uma menina linda, a cara do pai. O bom é que ela nasceu com a cara do pai, mas hoje é a cara da mãe, bonita. E como milagre pouco é besteira para Deus, os 2 estão fazendo faculdade, não temos dinheiro. Não temos condições. A faculdade que eles estão fazendo, nós não temos condições. E Deus usa até as coisas ruins. Ele usou a pandemia. A Unig nunca tinha aberto o FIES para a medicina. E na pandemia ela abriu. Ele fez o FIES e hoje ele cursa o 8º período de medicina em Itaperuna. A Deus seja dado toda a honra, toda a glória e toda a louvor. A menina, por sua vez, cursa também pelo FIES odontologia. Deus faz grandes coisas, meus amados irmãos. Eu não me arrependo em momento nenhum de ter contribuído com a obra missionária, de ter dado a minha vida para a obra missionária. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Maio agora vai completar 25 anos, jubileu de prata, a primeira igreja batista em São Tomé. Eu não tenho dinheiro não, eles me convidaram para ser orador oficial. E Deus já falou que eu vou. Agora, como, não sei. Eu sei que Deus falou que eu estaria ali, em maio. E a minha confiança é só nele. Porque eu creio no Deus, que tudo pode e que não há impossível para Ele. Não há impossível para Ele, meus amados irmãos. E minha alegria maior não é saber que meu filho está fazendo medicina. A minha alegria maior, sabe qual é? De saber que ele, além de medicina, ele está estudando online teologia. E ele disse: pai, o meu maior privilégio não vai ser médico, mas vai ser um pastor que serve ao Senhor nosso Deus. Hoje, ele é líder de uma célula da 2ª Igreja Batista em Itaperuna. Serve ao Senhor. Minha filha também o acompanha e louva a Deus. Eu louvo a Deus, meus amados irmãos, porque vale a pena ler essa palavra. Vale a pena seguir essa palavra. Vale a pena confiar nessa palavra. Quando eles ainda eram novos, eu propus no meu coração de ler toda a Bíblia com meus filhos. Não foi fácil. E não foi só em 1 ano. Até porque muitas vezes os horários não coincidiam. Até porque muitas vezes eles ficavam zangados e demorava mais ainda. Hoje, graças a Deus, eles leem a Bíblia mais que eu. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a Bíblia com seus filhos. Leia a Bíblia com seus filhos. E nós conseguimos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, meus amados irmãos. E hoje eu estou colhendo fruto daquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. Vale a pena, meus amados irmãos, contribuir com a obra missionária. Vai me lembrar quando o nosso filho ia nascer, nós guardávamos uma pequena poupança, mas Deus falou para minha esposa: você vai entregar todo para a obra missionária. E quando nós chegamos, era o Luiz, na época era o Luiz, lá na junta, o tesoureiro.
E quando nós entregamos toda aquela poupança nas mãos dele, ele falou: o missionário vem para cá para pedir, vocês vão entregar essa quantia? Aí eu falei com ele: Deus mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nunca nos faltou nada, meus amados irmãos. Nunca nos faltou nada. E nós não fizemos aquilo porque queríamos ganhar nada em troca. Mas Deus é misericordioso demais. Ele não fica devendo nada a ninguém. A mesma igreja batista de Copacabana, sabe o que ela fez? A fralda descartável lá em São Tomé e Príncipe era caríssima. Nós não teríamos condições de meu filho usar fralda descartável. Ela mandou vários fardos, daqueles grandão, não é aqueles fardozinhos não. Fardos de plástico cheio de fralda descartável. O nosso filho até os 2 anos de idade nós não precisamos comprar fralda descartável. Chegamos em Araruama para fazer promoção missionária em Araruama. Teve uma irmã que nos chamou para ir à sua casa almoçar com ela. Ela era dona de uma loja infantil. E ela pegou 22 pares de sapato. Desde do número menor até o número maior. E deu 22 pares de sapato para o meu filho. Além das roupas que ela nos deu. Não fizemos aquilo para ganhar nada de volta, meus amados. Mas o nosso Deus é maravilhoso demais. Como é bom seguir esse Deus. Como é bom fazer missões. É por isso que a junta dá a oportunidade dos irmãos contribuir e adotar um missionário. Não só uma vez por ano, mas todos os meses, com uma quantia. E nós vamos pedir o grupo musical, se for possível. Não tem ninguém? Nem um violãozinho para tocar uma música. Eu vou pedir a mensageira para nos ajudar aqui. Eu tenho algumas fichas aqui. Enquanto ele vai tocar, se alguém quiser pegar a ficha e preenchê-la, você vai levantar do seu lugar e vai vir. Eu não vou pedir ela para entregar no banco, não, para não constrangê-los. Só vai pegar quem realmente quiser preencher essa ficha. E você vai adotar um missionário, ou em oração, ou contribuindo com uma quantia, para que a obra de Deus avance no mundo. E nós vejamos e presenciemos milagres de Deus em nossas vidas. Enquanto o irmão vai tocar aqui, nós vamos permitir que os irmãos peguem suas fichas, se assim quiserem, preencham e adote um missionário, participe da obra missionária. E eu quero concluir lembrando, meus amados irmãos, o pastor da Colômbia, ele deu um testemunho de que ele foi fazer um trabalho missionário num lugar muito carente ali na Colômbia. E as crianças, eles levaram presente para todas as crianças. Mas antes do final do trabalho, o menino pegou uma moedinha do dinheiro colombiano, foi e entregou a ele. A princípio ele falou assim: não precisa. Mas depois ele entendeu que o menino entendeu que eles eram missionários e que eles precisavam de contribuição. E ele pegou aquela moeda, uma moeda somente. E eu quero dizer, meus amados irmãos, que aquela criança tinha 9 anos de idade apenas. Mas entendeu que a obra missionária é feita através das contribuições. Aquela criança não tinha dinheiro, mas ela deu tudo que tinha. E quando ele falou aquilo, meus amados irmãos, fez-me lembrar da multiplicação dos pães e do peixe. Quando Jesus foi multiplicar, ele perguntou: quantos pães você tem, quantos peixes? E aquele menino, um menino também, não sabemos nem o nome desse menino, ele disse: eu tenho 2 peixinhos e 5 pãezinhos. E ele entregou tudo na mão de Jesus.
E por ele ter entregue na mão de Jesus, sabe o que aconteceu? Um milagre aconteceu. A Bíblia diz que todos nós temos pelo menos um talento. Na parábola dos talentos, ele deu 1 talento a um, deu 2 talentos a outros, 5 talentos a outros. Eu não quero saber quantos talentos Deus te deu. Eu só quero perguntar aquilo que você vai fazer com esse talento que Deus te deu. Aquele menino deu tudo o que tinha para a obra missionária. E certamente Deus vai honrar a sua vida. E eu gostaria de orar por você nesta manhã. E se existe alguém aqui que gostaria de se colocar à disposição do Senhor também, para a obra missionária, quiser levantar do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, se há alguém, levante do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus. A nossa junta, ela tem projetos missionários, de viagem missionária. Eu tive a oportunidade de ir no Iraque, na tenda de brincar. Algo emocionante, não falei nada porque parece que está sendo gravado, então a gente não pode nem falar algumas coisas que ali aconteceram, porque o país é proibido falar do Evangelho. Mas o certo é que, meus amados irmãos, nós temos feito a obra missionária. E eu quero mais uma vez agradecer a disponibilidade dos irmãos, agradecer a oração dos irmãos, agradecer a contribuição dos irmãos. Vamos nos colocar em pé, vamos impor as mãos sobre essa irmã, vamos orar ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Essa vida, Deus, tão especial, tão importante para ti, que se coloca à tua disposição. Use-a com poder, ó Pai. Revista, ó Deus, com o teu Santo Espírito, de tal forma que ela seja usada poderosa no teu reino. Nós a abençoamos, ó Pai, na autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus os abençoe, pastor.